Pessoal, vamos lá. Vou atualizar para vocês o cenário atual de mercado, tá? Vamos falar sobre o Bitcoin e o Ethereum principalmente, tá? Se o vídeo não ficar muito longo, podemos falar também de algumas altcoins, tá? Mas vamos lá. Vamos começar pelo Bitcoin. Antes, né, de falar sobre o Bitcoin também, vou falar que nós estamos diante de um mercado muito chato nesses últimos dias, tá? Ficamos acumulados aí durante mais de uma semana, tá? Isso limita um pouco, né, as oportunidades, mas eu acredito que em breve teremos boas oportunidades, tá? Então vamos lá. O Bitcoin, ele acumulou liquidez tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? No exato momento, o preço está, né, varrendo a liquidez que estava acima, né, dessa acumulação e mitigando uma região interessante, né, onde seria um order block, mas a nossa zona de OT, tá? Então, inclusive no último vídeo, né, eu passei um setup nessa região, tá? Então é uma região interessante onde o preço tende a respeitar, tá? Então seria natural do preço se ele fizesse a movimentação de baixa para varrer liquidez dos fundos, tá? É, Levando em consideração que nós temos essa liquidez e também temos, né, esse EQL, tá? Na região de 107.150, onde também tem liquidez. Então o preço poderia também, né, ser negociado nesse order block do gráfico de 4 horas, tá? É uma região um pouco mais complexa, mas é uma região válida para estar negociando também caso o preço chegue na região, né? Seria entre 106.280 a 105.000, um order block também que poderia ser negociado porque houve, né, acúmulo de liquidez na região, tá? Então também é uma região interessante para a gente estar montando posição, tá? Se esse order block falhar, tá? Caso o preço venha fazer a movimentação de baixa, varrer a liquidez desses fundos, se esse order block falhar e for levado como liquidez, aí nós vamos negociar esse order block externo, tá? Que seria entre 102.000 a 99.800, beleza? É uma região interessante também para a gente estar negociando caso o primeiro falhe, tá? No lado do short, é igual eu falei para vocês, o preço está varrendo essa liquidez e negociando dentro desse bloco, tá? Então, se essa primeira zona falhar e o preço quebrar esse topo, que é onde estaria, né, o nosso stop loss, nós vamos esperar que o preço ele varra a liquidez interna do range diário, tá? A liquidez interna do range diário está na região de 119.200, tá? Seria esse topinho aqui. Se isso acontecer, o que que nós vamos fazer? Nós vamos procurar por negociações no fechamento, tá? Desse FVG que confluencia, tá? Com 0,79 de Fibo, tá? Então, seria um short aí entre 120.650 a 121.000, tá? Se você quiser fazer um DCA, você pode abrir o seu short em 120.600 e pode abrir também um short, tá? Em um BPR que tem no gráfico de 4 horas na parte externa, né? Que estaria dando juntamente aqui com esse order block, tá? Então você poderia fazer um DCA nessa região, seu stop loss estaria acima da ATH, tá? Seria a próxima zona de short caso o preço fale na primeira zona, tudo bem? Então, para o Bitcoin, o que nós temos é isso, tá? O preço ficou suprimido, né, nessa acumulação durante alguns dias e está tentando sair dela. Até o momento me parece uma trap, tá? Uma armadilha para varrer essa liquidez, mitigar o bloco e fazer a movimentação de baixa. Mas vamos estar acompanhando aí, porque está saindo muito dados econômicos, né? E isso está mexendo um pouco com o preço. Principalmente o Ethereum. O Ethereum fez uma movimentação bem agressiva nesse último candle agora, tá? Mas mesmo assim continuou dentro da zona acumulativa, tá? E é um setup muito semelhante no Ethereum, tá? Onde o preço gerou liquidez em cima e gerou liquidez no fundo, tá? Então esse order block bullish, eu não estava nem considerando ele na última análise, tá? Porém, o preço veio e igualou fundos, tá? Então, deixou para a gente aqui uma liquidez interessante, tá? E também nessa subida, o preço fez, né, uma subida com fundo arredondado, onde nós temos aqui grande concentração de liquidez nesses fundos. Então, o preço poderia sim, né, varrer essa liquidez, mitigar esse order block e fazer a movimentação de alta, tá? Da mesma forma que
o preço pode varrer a liquidez desses topos, mitigar esse bloco e fazer a movimentação de baixa. Se por acaso esse bloco de cima falhar, nós vamos procurar pelo bloco diário, tá? Que estaria entre 4.720, tá? Você pode pegar também 50% do bloco aqui para fazer um DCA se você quiser, tá? Então você faria um DCA em 4.850, seu stop loss estaria acima da máxima, tá? No caso, se esse bloco falhar, tá? Olhando para o lado da compra, se essa região falhar, aí nós olharemos para o range diário, tá? Que seria entre esse fundo, né, esse fundo forte, até esse topo, tá? Então, nós iríamos olhar para a zona de OT, né, começando de 0,62, porque é uma região interessante aqui no gráfico, tá? Então, seria a região de compra em 3.960, a primeira região de compra, e nós poderíamos também comprar nesse bloco, que é um bloco interessante no gráfico diário, tá? Então, se nós passarmos aqui para o gráfico diário, a gente consegue ver o bloco com mais clareza, tá? Então, é uma região interessante também caso o preço chegue, né? Uma região um pouco mais externa, tá? Em 3.724, né? A nossa primeira posição. É uma região onde eu montaria uma posição com mais capital, tá? Então, o que nós temos por enquanto, né, nesses dois gráficos, tanto Bitcoin quanto Ethereum, é isso, tá? São essas possíveis movimentações. Lembrando, nos últimos dias foi um mercado super lento. Você pode ver aqui, olha, um mercado super acumulado, onde nós temos pouquíssimas oportunidades, tá? Quando a gente não tem nem o Bitcoin, nem o Ethereum performando, fica mais difícil de montar a posição em altcoins, tá? Porque você vai muito no achismo, né? E na análise institucional, a gente não negocia achismo, a gente negocia as zonas, tá? A gente identifica a liquidez, identifica o POI, tá? Então, vamos ficar atento aí, tá? Às próximas movimentações. Qualquer dúvida, você me chama no Telegram, tá? Entra dentro da comunidade gratuita. Se tiver condição, entra na comunidade VIP, tá? Se você tiver interesse em aprender, você pode me mandar mensagem também no Telegram. É, E é isso aí, pessoal. Vamos pra cima. Tamo junto. Fica com Deus.